Olá, olá, doutores e doutoras! Estamos de volta! A Unifev retoma os seus trabalhos acadêmicos nesse período tão peculiar que é o período da pandemia do coronavírus. E nós, de nossa parte, professores, estamos com muita saudade de vocês. Contudo, nós temos que observar as regras, os mandamentos legais impostos pelo Decreto de Calamidade Pública e todas as normativas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde também, para que nós preservemos a nossa saúde e a saúde de todos vocês, nossos alunos. Então, vocês, alunos do quinto período, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, com bastante força e vigor, para que nós retomemos nossas atividades acadêmicas em títulos de crédito. Antecipo para os senhores que temos um material exposto para vocês. Você quer descer, filho? Cuidado, o fio. Disposto para vocês lá no meu material, lá no campo adequado, lá na plataforma Blended do EAD, com alguns slides. Vocês sabem bem que eu não gosto de slides, mas mesmo assim eu preparei um material para vocês com slides de títulos de crédito sobre o ponto específico do protesto cambial. Aliado a estes slides, eu também coloquei lá para vocês um capítulo a respeito dos títulos de crédito. Esse capítulo faz parte do meu livro Manual de Direito Empresarial. Então, espero que vocês olhem com bastante carinho para este capítulo do meu futuro livro. Entendam que, em relação ao material que eu postei anteriormente, ele contém mais itens, ele tem mais conteúdo e existem coisas, pontos que precisam ser burilados. Então, entendam bem que faz parte de um processo de amadurecimento. Conto com a compreensão de vocês e com a ajuda, falando aí se existem pontos obscuros, se existem pontos que precisam ser melhorados, aclarados. Fiquem à vontade para me contactarem. Estamos com uma linha de conversas, de um canal de comunicação aberto a partir de agora, sobretudo aí pela plataforma Blended e também pelo meu Instagram. Vocês sabem bem que o meu Instagram eu sou bastante acessível, então me contactem, tirem dúvidas, é para isso que estamos aqui, imbuídos de um propósito firme de obtermos informações, prover os senhores de informações, para que ao final do nosso curso de Direito, vocês estejam habilitados a resolver os problemas dos seus clientes. Chamo a atenção de vocês para o fato de que os clientes precisam de profissionais habilitados a transitarem pela matéria jurídica com bastante tranquilidade. Então vocês aproveitem todo o tempo disponível. Eu particularmente estou bastante empenhado na resolução, na concretização do meu Manual de Direito Empresarial e faço um punhado de coisas aqui durante o dia, e eu entendo que uma vez que você está na faculdade de Direito, você perde muito do seu direito de entrar de férias. Você tem ali alguns momentos de descanso, mas nada além disso. Aproveite para refletir sobre pontos importantes da sua vida, coisas que você não fazia e que merecem maior atenção para que venha a ser feito a partir de agora. Então aproveite este momento para burilar, para lapidar a própria alma e os comportamentos que vinham sendo desempenhados até então. Vamos começar a nossa matéria falando sobre protesto cambial, e aí você fique atento com relação ao material que está sendo disponibilizado para você lá na plataforma Blend. Protesto cambial. O protesto cambial
é um instrumento probatório do direito cambial dos títulos de crédito que será capaz de criar, portanto, prova para você que tem esse intuito de conseguir a comprovação do não aceite, do não pagamento ou da falta de devolução do título de crédito. Ao longo do semestre, é bom lembrar, nós falamos sobre pontos importantes, institutos importantes do direito cambial. Nós começamos falando do aceite, nós falamos do endosso e também falamos do aval. O aceite, em uma palavra, é o mesmo que concordância, o endosso é o mesmo que transferência e o aval é o mesmo que garantia. Então, diante desses pontos importantes, você pode entender melhor o que vem logo em seguida, que é o protesto cambial como um instrumento de prova. Eu falei ao longo dessas aulas que tivemos até então, que o protesto cambial ele surge num contexto histórico lá no século XIII para comprovar a falta de aceite, mas que ao longo do processo histórico e evolutivo do protesto cambial, ele assume uma outra importância, a de pacificação social. Nós entendemos que o protesto cambial é um instrumento de desjudicialização, é uma forma de recuperação do crédito sem que haja a existência de um litígio. Se houver litígio, nós judicializamos o problema. Se nós resolvemos o problema fora dos pretórios, nós temos ali uma desjudicialização. Então, junto com o protesto cambial, só a título de exemplo, nós temos também a usucapião extrajudicial feita em cartório, o divórcio extrajudicial também feito em cartório. Nós temos ainda os inventários extrajudiciais, a retificação diária, dentre outros instrumentos que vão convergir para o processo de desjudicialização, para desafogar o Poder Judiciário, para entregar uma prestação jurisdicional efetiva ao jurisdicionado. E o protesto cambial é um desses instrumentos. Uma vez que lá, por exemplo, no meu cartório, existe uma eficácia de aproximadamente 50% dos títulos que entram no tabelionato, eles são pagos em cartório. Portanto, são 50% dos títulos, 50% das situações que evitam de ser judicializados. Dentre esses pontos estão as certidões de dívida ativa, que são os títulos de crédito que são constituídos pelo poder público. Então, são os tributos que deixam de ser pagos e que, em vez de se tornarem uma ação de execução fiscal, elas são levadas ao cartório de protesto para que sejam ali naquele contexto quitadas sem que haja a movimentação da máquina do Poder Judiciário. Então, este ponto deve ficar muito claro para vocês. O protesto cambial, inicialmente, tem uma função histórica de constituição de prova e, atualmente, ele passa a ser um instrumento de desjudicialização. Tanto isso é verdade que o Poder Judiciário e o legislador brasileiro robusteceram o protesto cambial para permitir o protesto não só de títulos de crédito, que é a origem do motivo pelo qual o protesto foi criado, para permitir o protesto de contratos, de certidões de dívida ativa, conforme eu falei, e também de sentenças prolatadas pelo Poder Judiciário. Não é incomum que se faça ali o protesto de sentenças de execuções de alimento. Então, é muito comum que isso aconteça. Dito isso, nós podemos acrescentar aí que existem tipos de protesto. O protesto comum, que é aquele realizado por falta de pagamento, falta de aceite e falta de devolução, como também o protesto especial, realizado para fins de falência. E nesse ponto da matéria, eu ligo
com o que veremos no próximo semestre, se assim nos for permitido, mas provavelmente sim. Nós emendaremos aí, provavelmente um com o outro, com um lapso de férias de alguns períodos curtos, não igual vinha ocorrendo. Mas enfim, no próximo semestre nós teremos direito falimentar e a falência em um determinado tópico da falência, em que se permite a decretação da falência, tem que ocorrer o protesto especial para fins de falência. O empresário que vai falir tem que ter antes um protesto cambial realizado especialmente para aquela situação. Nós também podemos dividir entre protesto necessário, que é aquele que deve ser realizado para que ocorra a possibilidade da cobrança dos cobrigados. Então, o protesto necessário é aquele realizado tempestivamente, que vai permitir ao credor realizar não só a postulação da ação de execução em face do devedor principal, como também a postulação da ação contra os cobrigados, que são os avalistas e os endossantes. Lembrando que endossante é o credor antigo, endossatário é o credor novo. Dito isso, nós podemos avançar para lembrar os senhores que existe uma cláusula muito peculiar, que é a cláusula sem protesto ou sem despesas. Como eu acabei de dizer, nós temos a figura do protesto necessário, que possibilita a cobrança não só do devedor principal, como também de todos os cobrigados, que são os avalistas e os endossantes. Quando se insere a cláusula sem despesas, quando se insere a cláusula sem protesto, o credor fica liberado de realizar esse tipo de protesto. Mesmo que ele não realize o protesto, ele estará dispensado e poderá realizar a cobrança de qualquer pessoa envolvida na relação cambial. E o protesto facultativo é aquele que, mesmo que você não realiza o protesto para uma finalidade específica de cobrança dos cobrigados. Você realiza o protesto facultativo apenas e tão somente para causar os efeitos da desjudicialização, de permitir que se realize aí uma forma de cobrança implícita, porque nós sabemos que o protesto cambial implica a negativação do nome do devedor. Então, muitas pessoas se utilizam do protesto cambial e você, como advogado, operador do direito, deve estar muito ciente desta peculiaridade de que a negativação do nome pode implicar no pagamento do título para o seu cliente ou para você mesmo. Isso equivale a dizer evitar uma ação judicial. Os efeitos do protesto. O protesto ele provoca vários efeitos que eu vou elencar aqui, é uma listinha um pouco extensa. Então ele prova o inadimplemento, ele fixa o termo legal da falência, ele habilita o credor a pedir falência, ele conserva o direito de regresso contra os endossantes e seus avalistas, é uma forma de execução extrajudicial, execução entre aspas, fixa o termo inicial da incidência de juros. Uma coisa muito importante é a interrupção da prescrição. Ele prova a mora no contrato de compra e venda com reserva de domínio. A compra e venda com reserva de domínio, vocês entenderão melhor com a sua tia de contratos, a fantástica tia, deve ser a Dani, a Super Dani. Enfim, promove o marco inicial da liquidação extrajudicial de instituição financeira. E também nos casos de incorporação imobiliária, deve haver a CND de protesto dos alienantes do terreno e nos contratos de parceria de solo deve haver certidão negativa de protesto do loteador. Gostaria ainda de acrescentar para os senhores que o protesto ele não pode ser realizado, o protesto cambial contra o devedor, aliás,
contra o sacado não aceitante. O sacado, em tese, é quem suporta a obrigação de pagar. Então, nós temos o sacador, que no caso do nosso exemplo de sala de aula sou eu, e o tomador beneficiário, que é o Douglas Fontes, lá na nossa aulinha, vocês lembram do esqueminha? E embaixo nós temos o meu pai que paga minhas dívidas, então eu sou o sacador de uma letra de câmbio, entrego para o Douglas receber do meu pai. Quando o Douglas procura o meu pai, ele fala assim, eu não vou pagar mais as contas do meu filho. Então ele é um sacado não aceitante. O sacado não aceitante não pode ser protestado por falta de pagamento. Apenas e tão somente poderá ser protestado por falta de aceite. Por que protestar por falta de aceite? Para produzir prova do não aceite. Com isso, inicia-se o prazo de contagem o prazo prescricional. Nós temos aí a possibilidade de cobrança imediata do sacador, no nosso exemplo sou eu mesmo, e também nós temos a antecipação, o título passa a ser cobrado à vista, como eu disse, e o sacador passa a ser o devedor principal. Falando rapidinho do procedimento. O procedimento é o seguinte, o credor dá entrada no título de crédito, no tabelionato de protestos competente, normalmente a regra é a praça de pagamento, que deve ser realizada, o protocolo desse título no tabelionato competente. No caso do cheque, por exemplo, o cheque tem praça de pagamento, o da agência pagadora ou o domicílio do devedor. O credor decide qual deles é melhor para ser protocolado. Lembrando que existem cidades, comarcas com mais de um tabelionato de protesto. Aqui, por exemplo, em Votuporanga, existem 2 tabelionatos de protesto. E quando existe 2 tabelionatos de protestos competentes para a realização do protesto, nesse contexto nós teremos a possibilidade, então, a necessidade de existir um cartório distribuidor. O cartório distribuidor vai fazer a distribuição, esta é a função dele, de dividir os títulos que vão entrando de maneira quantitativa e qualitativa, organizando o recebimento dos emolumentos por parte dos tabeliães conforme o valor dos títulos que são apresentados. Feito isso, o tabelião de protesto protocola no livro de protocolos o título que entra no tabelionato e logo em seguida faz-se a intimação do devedor. A intimação ela deve ser realizada em até 3 dias, então não é um prazo do devedor, é um prazo do tabelião. Faz-se essa intimação em até 3 dias, garantindo-se ao devedor pelo menos 24 horas. Então, se houve, para realizar o pagamento, se a intimação ocorre no último dia do tríduo legal, nós chamamos isso de tríduo legal, então deve-se garantir pelo menos 24 horas para o devedor, que ele tenha a chance de realizar o pagamento em até 24 horas. Então, quais são as possibilidades? Se ao final do tríduo legal ou das 24 horas após o tríduo legal, pode haver o pagamento do título ou o não pagamento do título, a sustação desse protesto ou o pedido de devolução por parte do credor. Se houver o pagamento por parte do devedor, não haverá ali a necessidade do protesto. O protesto não será lavrado. Se não ocorre o pagamento e não ocorrer a sustação, nem tampouco o pedido de retirada do título por parte do devedor, haverá a lavratura do protesto. O que pode ocorrer também é que o devedor, ciente da ilegalidade que está ocorrendo contra si, ele postule uma ação cautelar de sustação de protesto e impeça a lavratura do protesto. Se ocorrer o pedido de retirada do título por parte do devedor, também não haverá a lavratura do protesto. Então, uma vez realizado o protesto, se houver a lavratura do protesto, o protesto somente poderá ser cancelado. Uma vez cancelado o protesto, equivale dizer que há uma certidão de óbito daquele título. Então,
Então, se você for operador do direito, você for ali um advogado em uma situação que você enfrenta em particularidade com o seu cliente, pode ocorrer que o seu cliente chegue para você e fale: olha, eu tenho uma proposta do devedor para parcelar a dívida que ele foi do título que deu origem ao protesto. Como é que eu faço? Olha, se você cancelar esse título, você sentencia esse título à morte. É o mesmo que uma certidão de óbito daquele título. O que você, operador do direito, deve fazer? Você deve fazer uma nova ação. Você cancela aquele protesto e faz a emissão de novos títulos de crédito na exata forma com que vocês entabularam a negociação entre você, credor, e você, devedor. Muito obrigado pela sua audiência. Esteja conosco nas próximas aulas. Fiquem atentos com o material que está disponibilizado lá no portal do EAD, na plataforma Blended do aluno. E nós voltamos logo mais com mais novidades, com mais informação para você. Tenham todos uma ótima semana. A gente se vê por aí. Tchau!